Esse eu gostaria de fazer um vídeo a respeito do relacionamento de pais com filhos. Por que eu acho tão importante isso, né? O Winnicott é um psicanalista que aborda bem em detalhes a importância da relação da mãe com o bebê desde o começo e a importância da família na saúde mental da criança, né? Das relações familiares. Isso a gente comprova nos atendimentos clínicos de crianças. O quanto que nesses atendimentos temos que trabalhar com a criança, mas também temos que trabalhar com os pais. Quando os pais não concordam em participar da terapia, nós não vemos bons resultados. Parece que a terapia fica empacada. E quando os pais concordam em participar, ouvem as orientações e começam a colocar em prática, nós podemos ver uma boa mudança nos comportamentos da criança, nos posicionamentos dela, em como ela volta para o lugar dela de filho dentro da família, quando ela está fora, né? E geralmente está fora. Quando chega para nós, a criança está fora. Muitas vezes ela age como se ela fosse um adultinho, né? Um adultinho. Uma criança adultizada. E conforme os pais mudam a sua atitude em relação aos filhos, a gente vai começando a ver uma melhora. E às vezes é muito evidente, é rápido e evidente. Eu quero abordar, né, nesse vídeo e em outros, alguns aspectos importantes na relação dos pais com os filhos. Então, um deles, né, acho que de grande importância, é o amadurecimento emocional, amadurecimento emocional, né, dos pais. Quando os pais são imaturos e têm questões muito mal resolvidas com eles próprios, dificilmente eles vão se tornar bons pais. Por mais que eles se esforcem, né? Vai ter que ter um bom esforço. Por quê? Né? Assim, vamos falar um pouco do amadurecimento. Eu, como cristã, né? Sou psicóloga e sou cristã. Eu acredito que nós somos corpo, alma e espírito. A psicologia e o amadurecimento da pessoa, maturidade, tem a ver com a parte que a gente chama de alma. A alma trata do homem interior, né? O corpo é o homem exterior, a alma é o homem interior, que são a personalidade, os pensamentos, o caráter, os sentimentos, as emoções. Tudo que tem a ver com a pessoa interiormente, né? Que se expressa, evidentemente, no comportamento, nas atitudes e nas escolhas. Por isso que eu defendo a ideia de que uma gestante, né, por exemplo, faça terapia durante a gestação, para ela ir amadurecendo, para poder se tornar mãe. Então, era importante que se fizessem terapia. As pessoas que sentem que têm dificuldades em algumas áreas da vida, que não se sentem muito felizes ou confiantes, que fossem procurar um tratamento, antes mesmo de se tornarem pais e mães.
porque essa questão da maturidade emocional, que é a maturidade, o amadurecimento, é muito importante na relação com os filhos. E essa questão eu pretendo em vídeos futuros, né, em algum vídeo futuro, destrinchar melhor. Outra questão que é muito importante na relação dos pais com os filhos é os pais assumirem a sua autoridade de pai e mãe diante dos filhos e a autoridade dentro da casa, dentro do lar. Por alguns motivos que também nós temos que estudar com mais vagar, aquela autoridade que os pais exerciam antigamente, a figura paterna, né? Que eu me lembro do meu pai, que a gente tinha muito respeito por ele, tem um pouco de medo, temor, né? Ela foi se perdendo. Então, nós tínhamos também respeito pelos professores, tinham figuras de autoridade que a gente respeitava, a gente aprendia o respeito desde pequeno em casa. Mesmo que eu nunca tenha chamado meus pais de senhor, senhora, a gente se tratava de você, nós tínhamos respeito por eles. E isso se perdeu. As crianças, me parece, muitas delas, ou a maioria, não tem mais esse respeito à figura de autoridade. Elas querem se igualar e às vezes discutir com a gente, né? E isso vem de casa. Quando o pai não assume essa figura, quando a mãe não respeita o pai não respeita a mãe, então a criança não aprende a respeitar autoridades, as figuras de autoridade. Quando o pai não fala, obedeça a sua mãe, né? Não faça assim, obedeça a sua mãe. E por algum motivo, os pais ou alguns pais perderam essa capacidade, tanto que chegam no consultório e perguntam, o que eu faço quando meu filho tem um piti? Né? Então, não consegue se colocar como autoridade em casa, e a casa fica desgovernada. E quem que manda? A criança. Então, a criança, se ela tiver liberdade total, ninguém para impor limites, ela vai mandar. Antes da hora, né? E a casa vai ficar desgovernada. Porque a criança, ela segue o princípio do prazer. O que quer dizer? Ela vai fazer aquilo que dá prazer para ela, não o que ela tem que fazer, até porque ela nem sabe. Ela nem sabe o que é bom ou não para ela, com clareza, né? Uma criança, ela sabe que ela está sendo injustiçada, mas ela não tem a sabedoria do que é bom ou ruim para o desenvolvimento dela, o que é bom ou ruim para a educação dela. E também é outro tema que nós vamos poder desenvolver mais futuramente. Outra questão que eu acho que é bem importante é a questão do relacionamento do casal. O casal ser realmente um casal que se respeita, que se ama, e ter a noção de que eles são prioridade um para o outro, estão lá para cuidar da criança, né? Muitas vezes a gente vê pai ou mãe fazer da criança o seu foco, o seu ídolo, né? E isso não é bom. Então, é muito importante os pais terem a maturidade necessária para entender que eles estão lá para cuidar da criança durante um certo período e que eles vão, nessa criação, eles vão formar o caráter de uma criança. Que o amor não é só beijinhos e permissividade, mas que o amor também é disciplina,
O amor envolve não, o amor envolve limite, com o objetivo de educar a criança, socializar a criança, para que ela seja uma pessoa de bem, de bom caráter. Então, também é um aspecto muito importante. O amor também significa não mimar, né? E muitas vezes o pai ou a mãe tomam a criança como se fosse um cristal, então não pode ser contrariada, não pode ser ficar nervosa, não pode receber um não e ficar frustrada. E isso impede que a criança trabalhe, por exemplo, a frustração dentro do ambiente familiar, né? E vá se fortalecendo para receber nãos, porque a vida traz nãos pra gente. Enfim, para encerrar, né? Eu gostaria de deixar aqui uma orientação, né? Se vocês, pais, sentem dificuldades, percebem que perder o controle da casa, das crianças, percebem que as suas crianças estão sem limite e, como muitos pais falam para vir se queixar para a gente, não tem controle emocional, busquem um profissional de psicologia especializado para poder orientá-los, para poder tratá-los, mas que vocês vão com o peito aberto, a mente aberta, sabendo que vocês também precisam ser tratados, que o problema da criança não é só da criança. O problema da criança é um problema familiar, que está se manifestando no comportamento ou nas ações da criança, ou no descontrole da criança, mas o problema é familiar. Então, a família tem que ser tratada. As relações familiares precisam ser tratadas como um todo, né? O problema não é a criança. O problema é muitas vezes bem anterior à criança, né? Então, vou ficar por aqui hoje e pretendo aprofundar cada um desses aspectos com o objetivo de orientar pais, porque as crianças vão ser os adultos do futuro. E se elas não forem adultos bem formados, saudáveis, responsáveis, de bom caráter, todos nós vamos sofrer. Então, eu vou ficando por aqui. O meu nome é Claudete, eu sou psicóloga clínica e até breve.